Aliás, boa tarde, né, gente? 12:22. Boa tarde. Não se frustrarão, não se frustrarão, pois os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todos, bom dia pra todas. Aliás, boa tarde, né, gente? Eu tô com mania de falar bom dia, mas é por causa do costume de fazer mais cedo as lives. E hoje eu tô aqui, boa tarde, 12:23 já. Sejam todas muito bem-vindas aí. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe poderosamente essa semana linda, essa semana incrível que o Senhor nos permitiu. Quando chega na segunda, né? Muita gente, inclusive eu já fui assim, que a gente ficava no final de semana, principalmente no domingo, com o peso da segunda, que ainda nem tinha chegado, mas que haveria de chegar. E a gente ficava assim, ai meu Deus, é logo amanhã, segunda-feira, começar tudo de novo e tal. Mas quando nós somos renovados pela palavra de Deus, quando nós entramos em uma comunhão genuína e que nós entramos nessa unidade do Espírito Santo de Deus, gente, não existe mais peso sobre dia nenhum da nossa vida, sabia? Eu mandei um certo convite para uma amiga e aí ela falou assim, amiga, mas logo esse dia de semana, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo isso aqui e tal. Eu falei assim, amiga, esse dia o mundo funciona do mesmo jeito. A diferença está nas suas prioridades. Então, assim, não existe dia mais pesado do que o outro, mais difícil do que o outro. O que existe é o que nós carregamos dentro de nós que provoca esse peso na nossa vida. Então, assim, se você é uma pessoa que tem muitos compromissos ao ponto de te levar em uma exaustão mental, de fato, segunda-feira vai ser pesado pra você, né? E não vai ser só a segunda, não. Provavelmente vai ser a semana inteira. Vai ser pesada. Agora, quando você carrega paz, que você carrega leveza no que você é, diante do que você faz, né? É tudo diferente. Então, a segunda nunca será um peso. Quando chega domingo, a gente já fica alegre, né? Oh, meu Deus, mais uma oportunidade para eu alcançar os meus objetivos, para eu traçar novas metas e aí, para tudo fazer acontecer na minha vida. Mas, antes da gente começar, né? Nem comecei, só comecei dando boas-vindas aí para a semana, para essa segunda linda, abençoada, poderosa. Eu queria que você convidasse mais pessoas para estar aqui com a gente, porque hoje eu tenho uma palavra muito poderosa para ministrar sobre o seu coração, para ministrar sobre a sua vida. O que Deus tem feito, né, nesses últimos dias na minha vida tem sido coisas assim que eu nunca imaginei. Eu estou vivendo coisas que eu nunca sonhei. O que eu sonhei, eu já até esqueci se o Senhor vai realizar ou não, porque eu me dispus a viver aquilo que o Senhor tem pra mim, o que o Senhor quer pra mim, porque eu quero, o que eu quero, aquilo que eu penso, talvez pode me frustrar. Então eu prefiro estar disponível pro Senhor, eu prefiro receber as coisas de Deus, porque é muito melhor, né? Então, convide mais pessoas aí pra estar aqui com a gente, pra começar essa semana com uma palavra, gente, com uma palavra, sabe? E sinceramente, não vai ser a palavra que você quer, não, mas vai ser a palavra que você precisa. Vai ser uma palavra motivacional, começar minha semana com tudo, assim, tal. Talvez não vai ser uma palavra que vai te trazer essa motivação que você quer, porque talvez essa palavra vai te disciplinar, essa palavra vai te corrigir, né? E você não vai conseguir ver um motivo pra agir nessa palavra. Mas eu declaro em nome de Jesus que a palavra que vier, seja ela pra corrigir, seja ela pra consertar seu caminho, seja ela pra confrontar algo na sua vida, eu creio que você vai entender que você tem um motivo pra agir. Por quê? Porque Deus veio e te colocou nos trilhos. Deus veio e te corrigiu. Deus veio e arrumou sua rota. Então, independente, minha amiga, se a palavra vai ser o que você quer ou não vai, não importa. O que importa é que o Senhor, Ele terá o melhor pra você. Alcançar seus objetivos e, claro, viver segundo a vontade dEle, como filha dEle. Tá? Então, convide mais pessoas e vamos para oração. Já pegou sua Bíblia aí? Bíblia na mão? Quem já pegou Bíblia? Quem tá com a Bíblia aí? Quem tá com a Bíblia?
Quem tá com a Bíblia, amém. Quem não tiver, só segue o que a gente vai falar aqui. E aí você anota, claro, pra você meditar, né? Não fique só acreditando no que eu vou falar, não. Você vai lá na Bíblia e confere, tá bom? Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim: papai, obrigada. Obrigada, meu Senhor, por estar aqui mais um dia na tua presença. Obrigada por essa semana linda, Pai. Obrigada, Senhor. Graças eu te dou porque hoje eu tive o privilégio e a oportunidade de ver a luz do dia, de respirar esse ar tão puro. Obrigada pela família no qual o Senhor me colocou. Graças eu te dou por todas as coisas que até aqui o Senhor tem feito por mim. E eu creio que a partir de agora o Senhor continuará fazendo, porque a tua palavra me trará a instrução que eu preciso. A tua palavra me guiará naquilo que eu necessito, Pai. Obrigada pela vida das tuas filhas que aqui estão. Que o Senhor visite cada uma delas, que o Espírito Santo faça morada sobre a vida delas e traga a elas a clareza que lhes falta para começar a melhor semana da vida delas, através da tua palavra. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sejam muito bem-vindas aí, tá? Deixa eu ver quem chegou aqui comigo. A Kellen, que acabou de chegar, a Gi, a Cláudia tá aí. Gente, essas meninas da comunidade, elas são tão pontuais que olha pra você ver. Eu faço live de manhã, né? Elas estão lá. Eu cheguei aqui sem avisar, porque eu tava nos atendimentos. E aí eu falei, ó, gente, a hora que eu terminar os atendimentos, eu vou entrar na live, tá? Comecei os atendimentos bem cedo. E aí, estão elas aqui. Gente, eu fico tão assim, sabe? Honrada com essa pontualidade de vocês. Porque eu não avisei, né? Então, assim, é Deus mesmo. É por ele que vocês estão aqui. Eu não duvido disso. É por eles. Hoje, inclusive, eu já deixei ali uma palavra na nossa comunidade falando sobre a importância da apreciação a obra das mãos de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, porque no princípio Deus fez todas as coisas, né? Eu falo que quando a gente olha para as primícias, nós já conseguimos desenvolver o processo de cura. Quando nós olhamos para o começo da história, nós conseguimos entender o processo de cura. Nós conseguimos entender o milagre, inclusive. Por quê? Porque o milagre, ele está no princípio. O milagre está no começo. Então, quando você pega a palavra, que você já olha lá para o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver, né? No princípio Deus fez, no princípio Deus criou, no princípio tudo foi Deus. E continua sendo Deus, né? Então, hoje eu falei com as meninas da comunidade sobre a importância dessa apreciação. Deixei uma mensagem lá muito poderosa para elas. Porque a minha devoção de hoje, a palavra que o Senhor trouxe para minha vida, foi exatamente Salmo 19. E que, por sinal, gente, que salmo maravilhoso. É um salmo davídico, onde Davi deixa muito claro ali pra gente a importância de seguir a lei de Deus. A importância da nossa caminhada estar em alinhamento com os preceitos, com a vontade, com a lei, com a disciplina, sabe? Ou seja, a importância da obediência na vida do cristão. Quando nós não colocamos o alerta, ou seja, o que é o alerta? Eu preciso estar o tempo todo em vigilância. Essa parte da vigilância não é o coração. Essa parte da vigilância é o cérebro que fica em vigília. Eu não sei quem já passou aqui por crises de perder sono à noite, né? Desde que eu aprendi, quando eu perco o sono à noite, quando eu ligo o alerta de vigilância que eu não consigo dormir, eu já consigo entender que é o Espírito Santo me chamando, né? Eu já coloquei aí esse alerta bem claro. Perdeu o sono? Não é insônia. É o Espírito Santo me convidando para orar. E aí quando eu me posiciono na oração, pronto, acabou. Termina a oração, às vezes eu até durmo orando que eu não sei nem onde é que eu terminei. Porque eu entendo que é o alerta de Deus para minha vida. Só que esse alerta não é no coração. Tanto é que o Senhor ele vai dizer, né, que o coração do homem ele é enganoso. Então o alerta se dá na onde? Se dá no cérebro. Tanto que é que quando a pessoa tá passando por esse processo de insônia, quando ela fica aí se envolvendo com várias síndromes, dizendo, por exemplo, eu tô com síndrome do pânico, eu tô com ansiedade muito grande. Inclusive, hoje nós temos live para falar sobre ansiedade, tá? Eu vou deixar um depoimento que eu recebi muito forte semana passada, daquela série de lives
lives que eu fiz, gente, eu fiquei impactada. Eu fiquei tão impactada com os resultados daquela live que eu falei, Senhor, eu não posso parar essa semana, eu tenho que fazer mais uma. Aí o Senhor já colocou a palavra que hoje é para eu tratar de forma científica sobre a ansiedade à noite, tá bom? Mas vamos voltar pra cá, porque nós estamos agora à tarde e é o nosso devocional. E aí é só pra poder já deixar você com o alerta ligado, porque à noite nós temos mais assunto pra falar. Mas enfim, quando nós entramos nesse estado de alerta, é o cérebro que entra nessa condição de alerta. Então, quando você toma, por exemplo, um ansiolítico, quando você toma algum medicamento para te trazer um relaxamento para você conseguir dormir, o que acontece com essa fórmula farmacológica? Ela vai atuar no seu sistema nervoso central para que você venha trazer um relaxamento e assim você consiga dormir. Aí tem um hormônio do sono, né? Às vezes a pessoa está com uma deficiência desse hormônio do sono, que também ele é desencadeado aqui no cérebro. Aí você toma o hormônio do sono, faz alguns rituais antes de dormir para que o sono venha. Mas enfim, o que eu quero te dizer? Quando você perde o sono, o seu sistema de alerta tá ligado. Você está protegendo, preocupado e procurando a forma de se proteger ficando em alerta, ou seja, eu fico acordada, eu não vou dormir, eu não vou descansar porque algo pode me acontecer. Então isso fica onde? Isso fica no seu inconsciente. Então, quando a gente fala de obediência, quando a gente fala dos estatutos do Senhor, quando a gente fala das leis do Senhor, nós precisamos ligar esse sistema de alerta. E como que a gente liga esse sistema de alerta? É no cérebro. É trazendo a memória daquilo que eu vi, que eu ouvi e que eu aprendi. Ok? Então, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu aprendi se dá através de uma leitura da palavra em voz alta, de trechos escritos. Essas são as formas que você vê, que você ouve e que você sente. Então, quando você lê a palavra, que você fica repetindo a palavra, você está reforçando o seu sistema de memória, o seu sistema de aprendizado. E aí, ligar o alerta é o quê? Ligar o alerta é quando você lembra, olha, Deus não aprova esse tipo de comportamento na minha vida, porque eu me lembro da palavra do Senhor. Olha que poderoso, né? Porque eu me lembro que diz lá no livro de Provérbios, Provérbios 17, aonde vai falar que é muito melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa aonde há banquetes e muitas brigas. Assim diz o Senhor. Então eu tô ligando um sistema de alerta diante de quê? Diante de uma palavra, diante de uma instrução de obediência a Deus. Liguei meu sistema de alerta, lembrei da palavra. Ou seja, eu não quero mais estar nesse ambiente debaixo de guerras, debaixo de contendas, debaixo de brigas, debaixo de lutas e debaixo de provas. Mas eu acho muito interessante que muitas das vezes nós não percebemos as estratégias sutis de Satanás para você permanecer na ambiência de briga, de guerra e de tragédia, inclusive, né? Mulheres que sofrem agressão, filhos que são agredidos e aí tá lá. Eu vou falar de mulher porque eu falo muito pra mulher, tá? Mas aí tá lá até o homem, né? Vendo aquela situação, tá lá aquela mulher dizendo, ai meu Deus, isso é luta, isso é prova, Senhor, é assim mesmo, vai passar. E tá ela lá naquele ambiente. Aí fica uma questão pra mim. Você que carrega a paz, você que carrega a palavra, quando você chega, esse ambiente ele se mantém em guerra? Quando você chega, esse ambiente, ele permanece em contenda, ele permanece em brigas? Tá incongruente com o que o Senhor fala. Porque se eu carrego a paz, se eu ando com a paz, aonde eu chego, a paz prevalecerá. Agora, se eu chego e ali permanece a guerra, a contenda, a briga e a luta, eu tô no ambiente errado. Eu tô em um lugar que está plenamente contaminado. A luta ali não me cabe. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso me afastar desse lugar. Eu preciso me afastar dessa ambiência. Por quê? Porque eu carrego paz, porque eu carrego harmonia. Então vocês percebem que
Quando eu medito na palavra, quando eu medito nas instruções, quando eu coloco as leis de Deus no meu coração, fortalecendo aqui no meu sistema de alerta, vocês percebem que eu vou caminhar segundo a vontade de Deus? E aí, olha que lindo, porque eu nem li pra vocês o que tá dizendo a palavra em Salmo 19. Eu vou pegar só um trechinho pra vocês terem noção do que é seguir as leis perfeitas do Senhor, né? Olha só o que vai dizer lá no verso 9. O temor do Senhor, ele é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor, elas são verdadeiras e todas elas são justas. Elas são mais desejáveis do que o ouro e do que a prata e do que muito ouro puro. Elas são mais doces do que o mel e do que as gotas de favo. E aí, eu quero voltar lá no 7. Eu tenho essa mania, gente. Eu tenho uma não é nem mania, é um hábito. Às vezes eu pego o trecho por último e depois eu vou lá no início. Por quê? Porque é lá no princípio que mora o segredo. É lá no princípio que tá o milagre. Então eu não sei por que o meu sistema cerebral, ele aprendeu a desenvolver essa estrutura de conhecimento e principalmente de ministração do Espírito Santo sobre a minha vida. Então olha, eu li do 9 ao 11, né? Eu vou lá pro 7. Olha que interessante o que diz no 7. Olha que interessante. A lei do Senhor, ela é perfeita. E sabe o que acontece? Ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Olha que coisa fantástica, sabe? Olha que coisa fantástica. E aqui eu quero fazer uma comparação com as leis humanas, com as leis do Senhor, né? Existem leis criadas por homens e aí a gente costuma denominar como doutrinas ou às vezes com culturas e várias outras coisas que existem por aí. Só que existem leis humanas que deixam o quê? Que deixa o cristão, deixa o homem atribulado, né? Deixa o homem atrofiado, deixa o homem com medo. E aí quando eu olho o Senhor dizendo para Davi assim, olha, as minhas leis, Davi, elas são perfeitas. As minhas leis, elas trazem vigor para a alma. E aí, quando eu olho para algumas leis humanas e essas leis começam a me aprisionar, me enclausurar, gente, isso não tem Deus. Deus não tá nisso. Porque se as leis de Deus revigoram minha alma, por que posso eu me sentir atribulada? Por que posso eu estar atribulada? Mas aí, olha só. Olha a sutileza do inimigo para você não obedecer às leis de Deus e direcionar na lei humana. Mas o inimigo vai fazer isso. A sua alma, inclusive eu sempre falo isso, às vezes a sua carne não vai se sentir tão confortável com o que é necessário ser feito. Mas existe uma diferença entre carne, alma e espírito. Corpo físico é uma coisa totalmente diferente do que eu carrego dentro de mim. Porque para o Senhor vai a minha alma e a minha carne será como? Consumida pela terra. E o meu espírito, ele é a ativação da presença de Deus na minha vida. Então não há nada que vá confundir a sua vida a partir de hoje, quando você decidir obedecer a Deus. Por quê? A sua carne entra em sofrência, mas a sua alma se revigora na presença. A sua carne entra na sofrência, o seu corpo físico sofre. Entrará em estado de sofrimento, mas a sua alma gozará de uma paz, de uma tranquilidade, de uma harmonia que só o Senhor é capaz de dar. É só a lei dele que é capaz de dar. Gente, e a gente pode perceber isso. Muito claro a gente pode perceber isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, mas com muito respeito, com muito amor. Por quê? Porque cada um de nós, embora nos individualizamos em algumas questões, no tratar com Deus, porém, embora somos todos e não somos só um,
o que acontece? Na nossa intimidade com o Senhor, cada uma de nós vamos ter uma maneira de ser tratada com o Senhor. Eu entendo, compreendo e respeito, e isso é validado pela palavra. Tanto é que a gente vai ver que quando o Senhor trata com Jó, ele trata diferente com José, que trata diferente com Davi, que trata diferente com Salomão, e tá tudo certo. O importante é porque todos são tratados para estar com o Senhor. Assim é a nossa vida. Então, por exemplo, quando você vê aquelas leis, porque hoje eles trocam, né? Já não são mais leis, mas são as doutrinas que, na verdade, acaba se tornando uma lei. As pessoas vão carregando como lei. Por exemplo, pintar a unha é pecado, mulher que usa calça é pecado, né? Que são as doutrinas que existem dentro de algumas religiões, dentro de algumas igrejas. E como eu disse, cada um na sua individualidade, na sua intimidade. Mas sabe, às vezes, quando eu acesso a essas pessoas, e eu falo por quê? Porque eu sou terapeuta cristã. Eu atendo um número de mulheres que são cristãs, que estão enterradas dentro de uma saia comprida, se matando, porque se vestir uma calça, são apedrejadas pela igreja. Mas a alma dela, sabe como que está a alma dela? A alma dela está sangrando. A alma dela está sofrendo, a alma dela está presa. E ela simplesmente vive confrontada pela lei humana, ou seja, pela doutrina que rege lá no lugar que ela frequenta, que ela acredita, que ela crê, e tá tudo certo. Mas percebe que se a forma como você foi chamada para servir ao Senhor se desagrada a sua carne, mas agrada a sua alma, essa é a maneira no qual o Senhor te quer na presença dele? Essa é a forma como o Senhor deseja você na presença dele? É muito forte isso, né? É muito forte, por quê? Porque nem todo mundo consegue compreender que corpo, alma e espírito é uma tríade, gente. É uma tríade. E o que vai para o Senhor não é a minha carne, o que vai para o Senhor é a minha alma. Então, quando eu cuido do meu templo, quando eu tomo a decisão, por exemplo, de cuidar do meu templo, denominado Templo do Espírito Santo de Deus, é porque a minha alma, quando ela está bem cuidada, bem tratada, eu já me envergonho de apresentar o meu corpo de qualquer forma. Eu já me envergonho de me apresentar de qualquer maneira, em qualquer lugar. Por quê? Porque a minha alma está tratada, a minha alma está curada. Tanto é que quando nós começamos um processo de cuidado da alma, que é o mais importante, gente, não fique querendo mudar a cor de cabelo, querendo mudar a sua forma de vestir, se você não muda o que está dentro de você. A primeira mudança, ela vem na alma. O exterior é a consequência do que está sendo tratado aqui dentro. É a consequência do que está sendo limpado, do que está sendo tirado. Então você vai vestir sim suas saias. Você vai vestir sim seus vestidos longos. Você vai sim não pintar as suas unhas. Mas a sua alma, ela andará alegre, em paz e em tranquilidade. Por quê? Porque as leis do Senhor devem estar escritas nas tábuas do teu coração. As leis do Senhor devem estar escritas, devem estar sendo carimbadas na tua alma. Porque o meu corpo físico, ele vai receber as consequências daquilo que a minha alma deseja viver, deseja sentir e aonde ela deseja estar. Então, Salmos 19 vai nos deixar muito claro que a nossa vida deve ser governada por leis. E aí, eu entro aqui em outras leis que são as leis humanas, por exemplo, o nosso governo, né? Nós somos seres humanos governados por leis humanas. Não adianta, nós temos as leis que nos governam. Tem leis que, sinceramente, nós vamos seguir sem nenhum problema. E nós vamos obedecer, nós vamos respeitar. E isso tá na palavra de Deus. A gente deve obedecer às leis humanas. Mas aí vem aquela questão, e quando a lei humana corrompe a lei de Deus? O que eu devo fazer? Porque eu não concordo, eu não aceito, eu não me sinto confortável com esta situação. O que devo eu fazer? E aqui eu quero falar, inclusive, para um público aí, para quem é mãe, para quem é pai. As leis que estão entrando dentro das escolas, as leis que estão tentando entrar nos ambientes para contaminar a mentalidade dos nossos filhos.
O que nós devemos fazer? A lei que deve estar no nosso coração são as leis de Deus. E se eu vivo debaixo das leis de Deus, a primeira chamada para minha vida enquanto mãe dos meus filhos é posicionamento. Posicionamento. Ou seja, eu, como mãe, não compactuo, não aceito, meu filho não pode, meu filho não vai, e isso não vai se aplicar à vida do meu filho, porque eu ainda estou no governo, eu estou debaixo do governo de Deus e estou no governo da vida do meu filho. Eu estou no governo da vida do meu filho. E aí eu acho interessante, porque outro dia eu recebi um questionamento de uma mãe que simplesmente ela estava lá ela estava em outro país e na Suíça, tá? Ela estava na Suíça e lá na Suíça existe umas questões políticas implementadas dentro das escolas aonde afetam toda a estrutura da vida dessas crianças e adolescentes na formação aí, né, de personalidades e tal. E essa mãe muito chateada, inclusive ela tá até mudando de país, porque ela não concorda com as leis que são implementadas lá e tal. E aí, quando a gente tava conversando, eu achei muito interessante, foi que ela me disse o seguinte: Van, a minha filha chega em casa horrorizada, chocada com tudo que acontece na escola. E eu também fico horrorizada, mas eu não tenho muito o que fazer, né? Eu não sei mais o que fazer. Aí eu falei assim pra ela: minha amiga, quem se posicionou dentro da escola? Foi você ou foi sua filha? Ela falou: foi a minha filha. E o que você faz com a sua filha dentro da sua casa? Ela virou pra mim e falou assim: eu ensino e instruo a palavra de Deus. Eu falei: então você não precisa fazer nenhum movimento. A sua filha já está se movimentando. Ela não entra em concordância, ela não aceita, e o desejo de sair da escola não é da mãe, o desejo de sair da escola é da filha. Tanto é que ela tá mudando agora para um outro país porque a filha se posicionou que não quer estar na escola, Mas enfim, qual foi o maior ensino e posicionamento dessa mãe? Foi dentro de casa, gente. Foi dentro de casa. Porque dentro da sua casa o governo é seu. O governo ainda é nosso, sabe? Nós temos ainda esse governo. E ainda que haverá um tempo que você perderá esse governo, pense que agora é o tempo de você semear nesse lugar. É o tempo de você colocar a sementinha que vai brotar e perdurar na vida dos seus filhos. Porque o Senhor diz através da palavra dele: porque tudo quanto você fizer perdurarão por gerações e gerações. Então toda a semente que eu colocar, toda a semente que eu plantar, vocês podem ter certeza que elas vão se brotar e você não ficará mais preocupada. Eu até ontem, né, numa ministração que eu não dei conta nem de vir conversar com vocês aqui nos stories do meu Instagram, gente, porque ontem o dia foi... Nossa, eu fui participar de um evento de jovens que eu não tinha voz pra falar. Do tanto que foi forte o impacto desse movimento de jovens. Eu não tinha voz pra falar com vocês nem nos stories. Fiquei caladinho ontem o dia todo, né? Não dei nem bom dia. Mas enfim, o que eu vi, né? Eu vejo nos olhos da humanidade, das mães, das famílias, e vejo muito movimento, inclusive nas redes sociais, de muitas mulheres, mães, trazendo essa chamada de posicionamento para a vida dos seus filhos com relação a essa desordem governamental que a gente está vivendo, leis que estão sendo implementadas para atingir a mentalidade dos nossos pequenos, das nossas crianças. E por que isso está existindo? Vocês já pararam para pensar por que está começando esse grande movimento para atingir essa geração? Porque elas têm uma terra que é muito fértil, que é o coraçãozinho, é muito fértil. Então, se você não está semeando na sua casa, de fato, lá na escola vai ser semeado, lá na rua vai ser semeado e vai dar fruto. Por quê? Porque a terra, ela está prontinha para frutificar. E aí, o que eu acho interessante? Pais que não estão governando sua casa, não estão governando a sua vida, não estão governando dentro de casa, não estão instruindo seus filhos, estão aí nas ruas levantando bandeira contra o governo, levantando bandeira contra os ataques do inimigo. Mas ela não está atacando dentro da sua casa, ela não está guerreando, ela não está preparando o solo do seu filho. Porque quando eu preparo o solo do meu filho, sabe o que acontece? Quando vira essas coisas, igual eu contei esse caso aí da minha cliente, quando vem esses ataques dentro da escola, a filha dela já estava ali blindada, gente.
A filha dela falou assim, mãe, eu não quero ficar mais nessa escola, tá um horror. Lá eles estão disciplinando a gente com isso, com aquilo e tal. Mãe, eu não me adapto a esse sistema. Eu não quero mais estar lá. Olha como que estava o solo dela, gente. Estava infértil para aquela semente do inferno que queria ser implementada sobre a vida dela. Então vocês percebem a importância quando o salmista escreve sobre isso? Sobre a obediência às leis de Deus. E a lei que Deus deixa para nós é: pais e mães, instruam seus filhos no caminho que se deve andar, para que dele eles não venham se desviar. E aí eu te pergunto, o que você tem feito na sua casa? O que você tem feito com seus filhos? O que você tem feito no coração dos seus filhos? Como que tá o terreno? Como que tá o solo dos seus filhos? Como que tá? Você já tem semeado? Porque os frutos virão, minha amiga. E quando nós plantamos, nós não precisamos preocupar, nós não precisamos temer. Deixa eu contar pra vocês aqui um negócio. O meu filho de 13 anos, ele foi fazer a primeira viagem dele sozinho, com a turma dos colegas do centro de treinamento que ele tá se preparando para se tornar um futuro jogador de futebol, né? Eu creio nessa promessa de Deus. E aí foi a primeira viagem, né? Os pais não podiam ir, tal. E quando ele me falou da viagem, eu falei, sim, meu filho, a gente vai conversar sobre isso e tal, e você vai. Lá no fundo do meu coração, gente, eu falei, oh meu Deus, já chegou essa hora, pai. Eu tava aqui acompanhando em tudo, mas agora já vou ter que liberar. Vai ter que liberar. E aí o Senhor me trouxe essa lembrança, me trouxe essa memória. Minha filha, lembra de que tudo que você tem feito dentro de casa vai gerar fruto lá onde ele estiver. Gente, eu senti uma paz tão grande com isso. Não conversei com meu filho hoje ainda. São 12h54, não falei com ele. Mas pensa na paz que tá no meu coração. Por quê? Porque eu sei da semeadura que eu tenho feito todos os dias na vida dos meus filhos. E o Senhor, quando eu esqueço, Ele me faz questão de me lembrar. E aí eu me lembro que no dia que Ele estava preparando tudo para viajar, né? Falei, meu filho, a primeira coisa que você tem que levar não é suas utilidades higiênica, suas coisas materiais, não. Mas a primeira coisa é a Bíblia. Porque você vai para lá para ser testemunha de Deus. Você tem que abrir sua Bíblia todos os dias e ler, assim como você faz em casa. Você não pode esquecer que não é nada sobre a bola, mas é sobre a transformação que você vai levar para a vida desses meninos através do futebol. Saber que tem um menino que teme a Deus, saber que tem um homem que é temente à palavra de Deus. Então pega sua Bíblia, leve sua Bíblia. Ele, mamãe, minha Bíblia foi a primeira coisa que eu preparei. Então é isso que nos traz o quê? Conforto, gente. É isso que consola a nossa alma enquanto mãe, sabe? É essas leis que o Senhor vai nos dando que vai fazendo com que a gente fique protegida dos ataques do inimigo. Então, quando o salmista escreve isso, ele vai falar da importância de seguir a lei. E lá no final, gente, lá no final, olha o que ele vai dizer. Por elas o teu servo é advertido. Então, pela palavra nós somos advertidos. E sabe qual que é a promessa? A promessa é de que a grande recompensa quando nós obedecemos às leis do Senhor. É a recompensa. A recompensa. Então você não vai, sabe que você não vai perder nada em obedecer e fazer o que o Senhor está te mandando fazer? Você não vai perder nada quando o Senhor te entregar uma palavra? Agora, presta bem atenção. Aqui eu faço até um parênteses, né? Esses últimos dias, eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que têm sonhado muito comigo, né? De mulheres, inclusive. Mulheres que sonham e que eu sempre apareço no sonho. E eu acho tão lindo que elas me mandam tudo. Elas gravam um áudio com o sonho certinho. Inclusive, eu tenho aqui a Cláudia, né? Que tá sendo a minha... como se diz, a minha ajudadora na interpretação, porque eu amo sonho, gente. Sonho é revelação. Sonho é revelação. E aí, o que eu acho fantástico? Elas mandam pra mim, e aí, o que eu faço? Quando eu interpreto o sonho, eu peço discernimento ao Senhor, mas eu sempre lembro das leis e da palavra de Deus. Então, eu não pego o sonho solto, eu não pego o discernimento solto. Mas eu faço uma construção, eu alinho
com o que está na palavra do Senhor. Aí o que sonhou, o que eu discerni do sonho, com aquilo que está aqui na palavra, eu falo, eu tomo posse. É isso mesmo, eu tomo posse. E quando eu não tomo posse e que tá o sonho com discernimento e com alinhamento com a palavra, eu falo, tá repreendido, Pai, eu vou orar. Porque tá na palavra e talvez é algo que o Senhor já tá comunicando que pode acontecer, né? Uma grande luta, uma grande guerra. Aí o que eu faço? Eu desço pro joelho e aí eu vou orar. Então, assim, quando nós buscamos o discernimento através da palavra com aquilo que nos foi revelado, parabéns. Mas o negócio é, quando você não tem a palavra, que é a lei do Senhor, escrita nas tábuas do seu coração, você recebe uma promessa, você recebe uma profecia, inclusive. Aí o que você faz? Você coloca a palavra no escanteio, coloca a palavra pra lá, você pega seu discernimento, embasado no que você ouviu. Aí você vira e fala assim, porque foi Deus que mandou, e aquela pessoa é um profeta. Aquela irmã é usada por Deus de uma forma que você não tem noção. Mas minha irmã, tá na palavra de Deus? Tá na palavra? Ah, não sei, minha filha, ela lê muito a Bíblia, ela deve saber. Por isso que ela me falou. Gente, cuidado. Cuidado. É muita gente que tem recebido promessas, né? Inclusive eu tenho uma paciente que ela recebeu uma promessa para casar com um homem que estava passando por um processo de divórcio. O homem passando por um processo de divórcio, ou seja, ele não tinha nem divorciado, ele estava passando pelo processo. Ou seja, ele ainda não estava desligado da mulher dele, né? Estava passando por processo. E aí, ela recebeu esse direcionamento de um pastor. Ela para casa, aí ela envolve com o cara, espera ele concretizar o divórcio, para casa com ele. Hoje ela tá vivendo debaixo de uma guerra espiritual tão grande, de uma luta espiritual tão grande, que ela tá querendo consertar tudo. Ela tá querendo consertar tudo. E para consertar tudo, vocês sabem, sangue, lágrima e suor. Sangue, lágrima e suor. E o principal, joelho no chão. Porque a luta é grande. E as consequências das escolhas erradas, infelizmente, o único remédio é você decidir refazer a rota. A única solução é você decidir fazer a rota. Então, por isso que quando o salmista escreve esse Salmo 19, sabe? Eu me atentei muito para ele hoje. Me atentei muito. A gente precisa entender a preocupação que Deus ele tem com a nossa vida, ele tem com a nossa caminhada e, principalmente, ele se preocupa muito mais com o nosso destino, né? Deus ele se preocupa muito mais com o nosso fim do que com o começo. Porque o começo ele já fez. Mas o fim é quem vai determinar se a alma nossa vai ao encontro dele ou se não vai ao encontro dele. É muito forte isso, né? E esse Salmo 19, gente, ele não fala só disso, né? Das leis, mas fala da importância de apreciar as obras do Senhor, tudo aquilo que ele criou. E que, na verdade, quando eu entendo sobre essa importância, eu já coloco em meu coração que é uma lei, sabe? A lei do Senhor aprecie as coisas que ele já fez na sua vida. Comece a contemplar a criação de Deus. Para de olhar para esse problema, não se feche, sabe, para esse problema, mas começa a trazer uma expansão de consciência para que você enxergue as maravilhas que ele criou, toda a criação dele, o ar que você respira, os pássaros que cantam. Tem gente que já acorda numa segunda focada no problema. Ela não consegue contemplar o ar que entra e sai dos pulmões dela, a saúde que ela tem, mas ela já olha pro problema. Poxa, já começou mais um dia. É problema, é problema, é problema, é problema. Quando a gente foca na divina criação, quando a gente aprecia as obras de Deus, gente, é o santo remédio para resolver 70% dos seus problemas. Então, que hoje você venha se atentar para os preceitos do Senhor, que hoje você venha, ainda assim, se você não apreciou a obra das mãos de Deus, que você venha apreciar. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. E esse é o desejo do Senhor para a sua vida, diante do que foi lido na palavra dele. Então, quem for sábio, recebe. E quem não for sábio, comece a orar, para você entender a importância de apreciar a criação e de colocar a lei do Senhor e ligar o seu sistema de alerta para tudo aquilo que vem contradizendo o que está na palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Então feche os seus olhos.
Pai, graças nós te damos por essa palavra. Obrigada por esse mover, por esse movimento. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Graças eu te dou pela vida das tuas filhas, pela vida dos teus filhos, para quem chegou aqui nesse primeiro momento. Eu quero te agradecer, Pai. Que o Senhor me use como canal de bênção todos os dias da minha vida, sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha guardar os meus caminhos. Que o Senhor venha guardar o caminho dos teus filhos, para que assim eles não se percam no decorrer da jornada. Guarda-nos de todo o mal, guarda-nos de todo o pecado e nos livra de todos os nossos inimigos. Assim é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que essa live vai pro meu canal do YouTube. Então, quem ainda não tá inscrito no meu canal do YouTube, faça o favor de ir lá, fazer sua assinatura. Na verdade, não é sua assinatura, sua inscrição é gratuita. Você se inscreve lá, você vai receber todas as minhas lives devocionais. Subiu pra lá, você já recebe. E aí você vai e começa a compartilhar com outras pessoas. Pra quê, Ivan? Para você semear essa sementinha que você recebeu aqui hoje. A solução para as coisas ruins que está acontecendo lá fora está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Aquilo que você deixa de fazer para edificar a vida das pessoas, você já está aumentando, né, o nível de dificuldade da humanidade. Então que você hoje seja uma intercessora, que você hoje seja um vaso usado sobre a vida de mais pessoas, tá bom? Beijo no coração, fiquem com a graça e com a paz do Senhor Jesus.